Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para o nosso quinto vídeo focado em Balneário Pissarras. Agora, finalmente, vamos iniciar a nossa lei orgânica. Vamos que vamos então para 3 vídeos focados nessa parte do edital e em breve vamos continuar aí todo o conteúdo focado na parte de legislação, beleza? Então vamos que vamos para o próximo vídeo. Continuem estudando, deixe seu like aqui no vídeo para contribuir também para o professor. Vamos que vamos aí, né? Estudar e se preparar para esse concurso. Como é que estão os estudos? Focados? Mantendo suas horas diárias? Vamos lá, povo, vamos lá. Eu sei que agora é reta final, né? Fim de ano, não é fácil, mas vamos lá, foco nos estudos rumo à aprovação. A primeira parte da lei orgânica aborda os princípios fundamentais, né? Quem já estudou Constituição, a questão também de basicamente outros concursos, já deve ter visto os princípios fundamentais em uma e outra lei orgânica, né? Se é o seu primeiro concurso, o município de Balneário Pissarras ele segue também os princípios fundamentais que estão lá na União. Então, autonomia política, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político. Ou seja, vários partidos, basicamente a questão da democracia, a dignidade da pessoa humana, cidadania. São todos princípios que estão na Constituição Federal, tá? E também estão aí na Lei Orgânica, no artigo 1º, tá? Autonomia, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo político. Depois, a Lei Orgânica ela aborda as competências do município, né? As competências são muito amplas, né? Eu até trouxe um resumo, porque dificilmente eles vão cobrar, né? Pelo que eu observo de vários concursos. Eu vou trazer só para vocês terem mais noção, né? E vai que cobrem de uma forma geral, né? O que o município deve fazer? Legislação. Então deve criar, modificar as leis locais, né? O que são assuntos locais do município, complementar aquilo que veio das leis da União, do Estado, que tem uma necessidade de complementar na sua respectiva competência, né? Competência municipal, né? Cuidar dos serviços públicos, então saúde, educação, todos os serviços aí de competência municipal, né, devem ser cuidados. Planejamento urbano, a questão do uso do solo, regulamentação, plano diretor, né? Quem cuida disso é o município, a forma como vai ser constituídos os bairros, quais serão as áreas comerciais, áreas residenciais, tudo isso é planejamento urbano, faz parte da competência municipal. Proteção ambiental, esforço para preservar o patrimônio natural e cultural, e também, é claro, toda a parte da sua gestão financeira, orçamentária, tributos. Tem o dever de cobrar os tributos. Isso é uma competência municipal, né? Lembrando então, tributação, legislação municipal, todos os serviços públicos aí, principalmente educação, saúde, assistência social, né? Claro que a União tem a sua competência, o Estado tem a sua competência, mas também vem para o município ter a sua parte. Então, por exemplo, na saúde, atenção básica, na atenção primária, que é o foco dos municípios, enquanto média e alta complexidade é mais o foco do Estado, da União. Então, cada um tem a sua competência e tem o seu dever aí dentro da esfera. Não creio que eles vão cobrar, né, essas competências aí de cor, né? Tem outros pontos que eu acho que serão mais importantes que eu até normalmente dou mais detalhes e vou trazendo aqui a lei. Olha só, outras competências: fixar os táxis, os locais de estacionamento público de táxi. Isso é uma competência municipal, né? O município que regulamenta e fiscaliza os táxis dentro da sua competência. Estabelecer servidões administrativas, concessões, adquirir bens, fazer uma desapropriação. Então, vou desapropriar um terreno para construir uma escola. É claro, tudo tem que ter justificativa, né? Não é só chegar e desapropriar um terreno. Tem que ter indenização, uma justificativa, o porquê foi daquela área, né? Por que não tem outro terreno disponível? Assegurar certidões. Então, qualquer um, né, qualquer pessoa física, pessoa jurídica que solicite uma certidão negativa de débito, cabe ao município aí emitir essa certidão. O município também pode constituir guarda municipal e, é claro, conservar o patrimônio público, né? Todas essas são competências municipais. Bom, e o que é vedado ao município? É vedado ao município basicamente algumas situações. Primeiro, estabelecer critérios, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de situação de relação com estabelecimentos religiosos, né? Lembrando, o Estado é laico, né? Então não pode, né, ter qualquer tipo de relacionamento com estabelecimentos religiosos, né? É claro que tem aquela situação que
uma igreja tem uma casa de idosos, e aí ela vai participar de um processo aí de subvenção, né? Se for algo regulamentado, permitido, né? Mas no geral não pode ter qualquer tipo de relacionamento aí com estabelecimentos religiosos, nem impedir também seu funcionamento. Aí é o Estado laico. Também, né, o município tem a obrigatoriedade, né, de dar fé pública, de fé aos documentos públicos. Sim, essa é uma obrigatoriedade do município. O município não pode discriminar os cidadãos de qualquer forma. Ah, é de outro município, ah, tem isso, tem aquilo, não. E é claro, né, o tratamento fiscal desigual. Tem que ser o tratamento fiscal aí, né, que seja igual para os iguais e desiguais para os desiguais, né. Então tem que analisar sempre de forma, por exemplo, a não privilegiar nenhum contribuinte específico. Então, o IPTU vai ser conforme, por exemplo, o valor venal do imóvel, né? Não estabelecer um tratamento desigual aí de uma forma geral. É proibido propaganda política, né? A publicidade ela tem um fim educacional, né? Então é proibido qualquer tipo de propaganda política ou publicidade não educacional. Então a gente observa muito, por exemplo, que passa na TV propaganda de vacinação, propaganda de um evento para atendimento às pessoas específicas, a tal situação. São propagandas para fins educacionais, para fins de alerta de alguma vacinação, de alguma campanha educacional. Agora, não pode ter, por exemplo, publicidade. Ah, essa obra do prefeito tal. Não pode ter publicidade que não tenha um caráter educacional. Então, é vedado publicidade não educacional, propaganda política. É vedado também isenções fiscais sem critérios. Isso aqui é importante, sem critérios. Então imagina, aí eu vou dar uma isenção fiscal de IPTU para aquela empresa. Ora, por que você deu uma isenção fiscal? Alguma anistia para aquela empresa? Você tem que ter uma justificativa, tá? Senão você pode responder. Então é vedado aí, né, ao município, ao prefeito, ao poder executivo, conceder esse tipo aqui de situação. E também é claro, né, qualquer tipo de imposto sem lei. É o princípio aqui da legalidade, né, na administração pública, legalidade. Tudo tem que ter lei, né? Ainda mais a parte tributária. Tudo tem que envolver uma lei. Bom, falando nisso agora, né, nós vamos para os princípios da administração pública. Saindo das vedações, que são as vedações ao município, não pode ter imposto sem lei, não pode ter tratamento desigual, não pode aí ter uma relação com estabelecimentos religiosos, proibir também seu funcionamento. Mas agora vamos para os princípios. E a gente começa, né, com os princípios gerais. Quem estudou já direito administrativo está craque já, né? Ó, a administração pública, indireta, autárquica e qualquer dos poderes do município, então poder executivo e poder legislativo, obedece aos princípios do quê? Da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o famoso LIMP, legalidade. Tudo tem que ter uma lei, né, pessoal? O município tem que agir conforme a lei. E impessoalidade, não pode dar um tratamento diferenciado a um conhecido. Nós temos que agir de forma impessoal. Imagina você como servidor público e você recebe 3 processos para analisar. Aí você resolve analisar o do seu amigo primeiro. Não é assim que funciona. Na administração pública, nós servidores, a gente representa também o município, né? A gente tem que agir de forma impessoal, não dar tratamento diferenciado para um conhecido e para o outro, não também a impessoalidade também tem aquela questão de não se promover os atos da administração pública têm que ser municípios, mural da prefeitura, internet. E eficiência, né, pessoal? E a eficiência que é sempre agir de forma aí, né, a utilizar da melhor forma os recursos públicos. Bom, e aí nós temos outros princípios que eu vou destacar, tá? Olha só. E aqui tem alguns que eu acho interessantes que podem ser cobrados. Esses aqui são convencionais, por exemplo, é garantir ao servidor público a associação, participar de um sindicato, o direito de greve, o concurso público tem validade de até 2 anos, prorrogável por mais um período. E olha só, durante o prazo improrrogável no edital, aquele aprovado em concurso público de prova de direitos deve ser convocado com prioridade, né, sempre, sobre novos concursos. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos de comissão a serem preenchidos têm percentuais aí, né, relacionados aos cargos de carreira, que a gente vai ver na sequência, né? E esse aqui eu acho que pode ser cobrado. Ele muda muito de município a município, né?
é vedada a acumulação de cargo público, exceto em qual situação? Você pode ter 2 cargos de professores, que é o padrão, né? Você pode ter um cargo de professor e um cargo técnico-científico. Então, por exemplo, você é enfermeiro e você é professor do estado à noite. Tudo certo, né? Se houver compatibilidade de horário, tudo certo. E tem município que é permitido 2 cargos de médico. Mas em Balneário Pissarra é permitido o quê? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Vejam, profissões regulamentadas. Então, por exemplo, você não pode ser técnico administrativo de Balneário Pissarras e do Estado. Não é uma profissão regulamentada. Agora você, no caso aqui de Balneário Pissarras, você pode ser enfermeiro de Balneário Pissarra, é uma profissão regulamentada, e enfermeiro do governo estadual, né? Veja, tem que analisar. Tem município que só é permitido acumular 2 cargos de médico. Então isso aqui é bem importante. Então tem chance de ser cobrado, né? É proibido também, né, a questão da acumulação, ela se estende-se também às funções a autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Além disso, um outro ponto interessante que está lá nos princípios do município, né, da administração pública, é vedada a nomeação ou designação para o exercício de cargo em comissão, bem como contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária, excepcional, ou seja, então é proibido cargo comissão ou aqueles CTs, né, em casos de necessidade urgente, que tem bastante ali, né, esses processos seletivos aí, né, relâmpagos, que estão precisando, né, isso acontece em alguns municípios. Então, ó, até terceiro grau, então vejam, ó, cônjuge, então é proibido a nomeação de cargo comissão ou para o cargo aí do ACT, né, de necessidade de interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo em linha reta ou colateral até terceiro grau, ou por afinidade ou adoção em linha reta ou colateral, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários ou dos titulares que sejam equiparados. Então, prefeito, vice-prefeito, secretário ou aquele dirigente que tem cargo de secretário não podem aí, né, ter um parente nomeado para esses cargos de ACT e para cargo aí de comissão. Ah, professor, o meu pai é vereador. Vou fazer concurso público. Beleza, tudo certo. É permitido. É o concurso público, né? É a democracia e a liberdade de todos fazerem. Agora você só não poderia ser cargo comissionado. Vejam, né? Não poderia ser cargo comissionado. E também se estende aos vereadores, tá, pessoal? Os vereadores e os cargos de direção na Câmara Municipal. Então, em linha reta ou colateral até terceiro grau do cônjuge, companheiro, parentes. Beleza? Na sequência, nós temos aqui, né, os servidores. Então, a lei orgânica aborda algumas questões relativas a vocês, futuros servidores. Então, o município vai instituir Conselho de Política de Administração e Remuneração Pessoal. Então, tem um conselho dedicado exclusivamente a essa análise, né? A administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos poderes para fixar os padrões de vencimento e dos demais componentes salariais. Então, o que deve ser observado por esse conselho? A natureza, o grau de responsabilidade. Então, os cargos com mais responsabilidade tendem a ter maior salário, é claro. Os requisitos para a investidura. Então, um cargo que exige o nível superior, a pessoa tem que ter estudado muito mais, né? Então, tem normalmente maior salário, tá? E as peculiaridades do cargo. Se tem alguma situação específica, o cargo de médico, por exemplo, é um cargo que normalmente tem um maior salário. Por quê? Porque médico não vai assumir num município que ganha pouco, se tem outro município que paga mais, né? Então, a peculiaridade específica do cargo. Então, tem cargos que o salário é maior, né? Em razão da responsabilidade, dos requisitos para a investidura e também das situações específicas do cargo. E quem analisa isso é o Conselho de Política de Administração e Remuneração Pessoal. Na sequência, nós temos alguns pontos interessantes para você, né? Que já está entrando pensando no quê? Na aposentadoria, né? Isso é importante, né? A gente tem que pensar. E lembre, né, que Balneário Pissarras tem o quê? Um instituto de previdência próprio. Isso mesmo, você pode ser aposentado pelo Instituto de Previdência de municipal. Ah, professor, já contribuí 15 anos pelo INSS. Você pode continuar pagando como contribuinte individual, né? Faz uma guia lá de 200 e pouco, pau, e por aí.
E você pode continuar contribuindo para o regime próprio de previdência da União e para o Instituto de Previdência. E você pode se aposentar pelos dois, né? Já dando dicas aqui para vocês. E quais são os três tipos de aposentadoria? Temos a aposentadoria por invalidez permanente, né, que é no caso de um acidente, trabalho, vai passar pela junta médica, né, que vai fazer essa avaliação dentro do município. Temos a aposentadoria compulsória, né, que antes era 70 e com a emenda condicional, né, passou para 75. 70 anos, né, é proporcional, né, proporcional, então, a aposentadoria proporcional. Isso aqui é compulsória. E nós temos a aposentadoria voluntária, né? E aí, a aposentadoria voluntária, nós temos algumas situações. Primeiro, no mínimo 10 anos de serviço público. No mínimo, né? Então, a prefeitura que eu trabalhei teve um senhorzinho que ele entrou com 62 anos. Claro, o concurso público é democracia, né? Ele é estudar, não tem que ter idade, não tem idade mínima, idade máxima. Ele entrou com 62 anos, né? E aí, no caso, ele não vai poder se aposentar voluntariamente, só compulsoriamente. No caso dele, né? Ele não consegue se aposentar voluntariamente, porque ele não vai ter o quê? Os 10 anos mínimos de serviço público para se aposentar antes. Até, né, imagina, entrou com 62 e vai se aposentar com 65, né? Então vejam, além dos 10 anos mínimos, isso que é fácil, né? E tem que ter também os 5 mínimos anos no cargo atual. E qual é a outra situação? Então, para homem, pessoal, 65 anos se homem e 60 anos se mulheres. Então, ó, 65 anos se homem ou 60 anos se mulheres. E tem outra situação possível. Qual é a outra situação possível? 60 anos se homem, beleza. Mais o quê? Mais 30 anos de contribuição. Então você trabalha aí, né? Imagina que você vai entrar agora com 30 anos aqui em Pissarras. Você vai ter 30 anos de contribuição com 60 e você vai ter 60 anos. Então você vai poder se aposentar, né? Ou se mulher, tá? Se mulher, se 55 anos mais 30 anos de contribuição. Então, a mulher pode se aposentar com 55 mais 30 anos de contribuição. Então, esse aqui é o nosso painel. A aposentadoria voluntária, mínimo 10 anos de serviço público, mínimo 5 anos no cargo atual. Além disso, primeira opção, 65 anos se homem e 60 se mulher. Outra opção, 60 anos se homem, mais 30 anos de contribuição. E 55 anos se mulher, mais 30 de contribuição. Lembrando também para os cargos de professor do ensino infantil e do ensino fundamental, diminui em 5 anos. Então, o professor de ensino infantil, ele pode se aposentar com 55 anos, se homem, mais 25 anos de contribuição, tá? E a mulher é a mesma situação, diminui 5 anos dos dois lados, tá? Então, a mulher que trabalha como professora de ensino fundamental pode se aposentar com 50 anos, mais 25 anos de contribuição. Importante, interessante a gente conhecer, né, pessoal? Isso aqui está na lei orgânica do município. Depois, na sequência, sobre os servidores, né, só para destacar, se a gente já viu, o servidor é estável a partir de quando? 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício são aqueles que foram nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público, ou seja, no futuro. E o servidor público estável só vai poder perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo, que é aquele PAD, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Então, a questão daí do estágio probatório, você foi avaliado, você teve a sua negativa, né? O procedimento de avaliação periódica, né? E também, né, tecnicamente, nós temos que regulamentar essa avaliação periódica também anual, né? Pode acontecer também se for regulamentada, né? Se for regulamentada. Sempre assegurando a ampla defesa. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos finalizar com o Poder Legislativo, né? E no próximo, os outros 2 vídeos, a gente finaliza toda a lei orgânica. Bom, quem é o Poder Legislativo de Pissarras é a Câmara Municipal, né? Assim como todo município. Lembrando que o período da legislatura é de 4 anos, que é o período do mandato, né? E um ponto interessante, a Câmara de Pissarras, ela funciona, olha só, do dia 15 de janeiro a 15 de dezembro. É diferente, né? Por isso eu destaquei isso que pode ser cobrado. 15 de janeiro a 15 de dezembro. Então vai se reunir anualmente e ordinariamente.
As sessões ordinárias acontecem no dia 15 de janeiro. Tem muita prefeitura que é 1º de fevereiro. Pissarras não, é 15 de janeiro a 15 de dezembro. E a Câmara ela sempre vai se reunir na sessão inaugural, ou seja, ano que vem nós vamos ter a nova posse, tá? A nova posse ela vai acontecer sob a presidência do vereador mais idoso, às 9 horas do dia 1º de janeiro, então, de 2025. 1º de janeiro de 2025, nós vamos ter a posse dos eleitos, tá? A posse do prefeito e vice-prefeito, sob a presidência do vereador mais idoso. Depois nós vamos ter também, né, a votação da mesa diretora, que é quem comanda, tá? A Câmara Municipal, e em Pissarras, Balneário Pissarras, é de 2 anos aí o mandato da mesa diretora. Quais são as atribuições? O que uma Câmara Municipal faz, pessoal? No geral, a Câmara ela legisla sobre tudo o que acontece dentro do município. Isenção fiscal, legislação municipal, planejamento orçamentário, as leis do orçamento, empréstimos. Se a prefeitura quer pegar um empréstimo, uma operação de crédito tem que passar pela Câmara. Uma venda de bens públicos, alienação, passa pela Câmara. O uso de bens municipais, uma concessão municipal. Então tem um mercado público, eu quero fazer uma concessão. Tem que passar pela Câmara. Subsídio do prefeito e dos vereadores. Todo serviço público é regulamentado via lei e os tributos. Isso são alguns, tá, pessoal? A Câmara Municipal ela legisla sobre tudo que é assunto local, né? E o que é de competência exclusiva? Somente a Câmara pode fazer: eleger os seus membros, mudar o regime interno, organizar os seus serviços internos da Câmara Municipal. E qual que é a principal atribuição da Câmara Municipal? Fiscalizar o poder executivo. E quem que é o parceiro da Câmara? O Tribunal de Contas. Lembrando que, né, sempre o Poder Executivo encaminha as contas de governo, que é basicamente uma prestação de contas para o Tribunal de Contas, que faz uma avaliação, tá? Então, a Câmara Municipal ela tem como competência, depois que o Tribunal de Contas faz seu parecer, de julgar. Olha só, processar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas, no prazo máximo de 60 dias. Então, é bem comum, o Tribunal de Contas é bem até comum que aconteça no final do ano. O Tribunal de Contas avaliou a prestação de contas do prefeito, do Poder Executivo de Pissarras, de Balneário Pissarras. Depois desse prazo, a Câmara Municipal tem 60 dias para analisar, tá? E se a Câmara Municipal for contra o parecer do Tribunal de Contas, normalmente não é, né? Porque tu tem que ter competência técnica para dizer que é contra. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3. Então, se o Tribunal de Contas falou que está tudo certo, 2/3 da Câmara tem que votar contra para poder aí, né, ser rejeitadas as contas do governo. E se o Tribunal de Contas falou que está tudo errado, 2/3 dos membros tem que votar a favor, né, tentando derrubar o parecer do Tribunal de Contas, né? Então vejam, isso é bem impactante, 2/3. É porque, no geral, a ideia, né, é que se mantenha a análise técnica do poder aí, né, do poder do Tribunal de Contas, do poder fiscalizatório do Tribunal de Contas, que é um parceiro da Câmara Municipal. Uma outra competência exclusiva da Câmara, são várias, tá? Mas eu trouxe algumas principais para vocês. Convidar o prefeito e convocar por si ou qualquer uma de suas comissões, secretário municipal, dirigentes ou responsáveis pelos órgãos de administração direta ou indireta. Pode convocar servidor público, diretor, fundações. Então vejam, pode convocar qualquer secretário, prefeito, vice-prefeito, servidores e funcionários da administração pública de uma forma geral, né? Municipal. Vejam, cujo comparecimento dá-se-á pessoalmente em tribuna, durante uma sessão ordinária da Casa Legislativa, para prestar informações sobre assuntos de sua competência, inerente às suas funções, aprazando dia e hora para o comparecimento no prazo máximo de 15 dias, né? Importando infração político-administrativa punível na forma da lei como ausência injustificada e fornecimento de informações falsas, né? Então vejam, né? Um destaque pode ser chamado qualquer servidor. Para finalizar, em relação ao poder legislativo, né? Quem representa a Câmara são os vereadores, né? Lembrando que os vereadores são invioláveis no exercício do mandato, nos limites do município, nos limites do município, por suas opiniões, palavras e votos. E os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do seu exercício, né? Nem sobre as pessoas que lhe confiaram essas informações.
O que é vedado ao vereador? Desde o momento que ele é diplomado, ele já não pode ter qualquer tipo de contrato com o município, tá? Não pode ter qualquer tipo de contrato com o município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Mas no geral aí não evita-se, né, qualquer tipo de contrato, se tu tinha uma empresa antes, né? Aceitar cargo ou emprego ou função. Então você não pode ter um cargo comissionado, a menos que você o quê? Seja aprovado em concurso público. Você pode sim, tá? Ser servidor público, ser vereador, se tiver compatibilidade de horário, sem problemas. Agora não pode ser comissionado vereador. Não pode ter qualquer outro tipo de situação, né? Somente concurso público. E também, desde a posse, então lá, ano que vem, 1º de janeiro, teve a posse, não pode ocupar qualquer tipo de cargo, né, pessoal? Na gestão pública direta ou indireta. Exercer outro, com exceção do concurso público, exercer cargo eletivo federal, estadual ou municipal, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goza de favor de empresa com contrato de pessoa jurídica com o município. Então você não pode, tá, pessoal, por exemplo, ser proprietário de uma empresa que tenha relação com o município, ou que às vezes tem uma relação só de parceria, mas que indique que você está tendo o quê? Um benefício. Exercer função nela remunerada, né? Então evita-se qualquer tipo de relação de suas empresas com o município, né? Para evitar uma possível aí uma cassação, né? Patrocinar alguma causa com o município que seja parte interessada. Então imagina, você tem uma empresa, beleza, não tem nenhuma relação com o município. Você tem uma empresa de pets, e você como vereador resolve criar o Dia do Pet, em que todos os municípios vão trazer os pets para lá e só vai ter alguns serviços. E a sua empresa vai oferecer outros, né? Então imagina, você está se patrocinando uma causa que você tem interesse, né? Usando da esfera pública para o bem pessoal, né? Então veja, tem que cuidar muito com essas situações, né? Principalmente quem tem empresa, para não ter nenhum envolvimento, né? E nem se complicar às vezes sem querer, né? Quando que um vereador pode ser cassado? Quando ele utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Se ele morar fora do município, veja, fixar residência fora do município já é um motivo, ou proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. E o vereador ele pode se licenciar por motivo de doença ou licença gestante, sim, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que não ultrapasse 120 dias, então ele pode pegar uma licença para assuntos particulares de até 120 dias, e para desempenhar missões temporárias de caráter cultural a interesse do município. Com isso, finalizamos aí o primeiro vídeo, sei que é bastante conteúdo, mas em breve vamos ter o nosso restante. É foco total aí, depois eu vou encaminhar os slides mais no futuro para vocês, tá? E vamos lá, que vai ter simulado sim, para Balneário Pissarras, vamos ter muito conteúdo ainda, e vamos que vamos, continue estudando, e até essa semana. Um forte abraço!